Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais deputados. Fizemos um voto separado, eu e o deputado Reni, em nome da bancada do Novo, vou fazer a leitura dele aqui. Voto em separado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Administração Pública e Relações de Trabalho e da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento sobre o projeto de lei número 350 de 2020. De autoria coletiva, tendo sido subscrito por 66 nobres senhores deputados, o projeto em epígrafe dispõe sobre medidas emergenciais de combate ao coronavírus, Covid-19, no estado de São Paulo e da outras providências. Decorrido o período em que permaneceu em pauta, a proposição recebeu 279 emendas e foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e Redação, a Comissão de Administração Pública e Relações de Trabalho e a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Para discordar do parecer do senhor relator, apresentamos o presente voto em separado, exarando o entendimento da bancada do Partido Novo, conforme se verifica abaixo. Em apertada síntese, o projeto pretende dispor sobre medidas e ações de enfrentamento à pandemia sanitária causada pelo novo coronavírus, Covid-19, no estado de São Paulo. Dentre as medidas, há comandos de proteção à saúde pública, tais como obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público, regras de distanciamento entre os usuários, atendimento por telemedicina, etc. Há ainda previsões referentes à necessária transparência na administração pública, que prevê a divulgação de dados sobre a evolução e combate ao novo coronavírus, políticas de defesa de direitos dos consumidores e normas que concedem incentivo fiscal. Há, por fim, o estabelecimento de regras para a proteção e auxílio das vítimas de violência doméstica. A competência para legislar sobre os temas versados no projeto de lei é comum à União, Estados e municípios, nos termos do artigo 23 da Constituição Federal. Portanto, a despeito de, no mérito, não apoiarmos muitas das propostas, não vislumbramos óbices de natureza constitucional ou legal à aprovação da propositura. O projeto pretende que a administração haja pautada pelos princípios constitucionais da transparência e da legalidade, tal como preconizam os artigos 37 da Constituição Federal e 111 da Constituição Estadual. Ainda assim, não obstante a louvável boa intenção dos autores da proposta, há alguns dispositivos que merecem ser aprimorados ou até mesmo suprimidos, motivo pelo qual acolhemos as emendas abaixo elencadas, sob pena de se tornar inviável a aprovação da proposição, tal como apresentada originalmente. No que se refere aos aspectos financeiros da propositura, imperioso relembrar que no mês de abril, esta Assembleia Legislativa aprovou 88 votos favoráveis e apenas um favorável, decreto de calamidade pública, reconhecendo que, na forma do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado de São Paulo, os municípios, estariam dispensados de atingir resultados fiscais enquanto perdurar o estado de excepcionalidade. Assim, sendo sabido que o estudo de impacto orçamentário deve ser apresentado apenas quando se tratar de despesas correntes de caráter continuado, que adiante-se, não é o caso trazido pelo projeto em análise, já que há prazo determinado de vigência da norma, somos favoráveis ao projeto também nesse aspecto técnico, salientando o acolhimento das emendas abaixo destacadas. A emenda 126 traz nova redação ao artigo 1º para dirimir qualquer dúvida que possa existir quanto à situação de calamidade pública reconhecida no Estado de São Paulo, no que se refere aos diplomas legais que a contemplam. Pela redação original do dispositivo que se pretende emendar, as medidas emergenciais ficam atreladas ao decreto legislativo que se limita a reconhecer o estado de calamidade para efeitos de descumprimento da regra fiscal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sugerimos a emenda supra para adequar a redação do dispositivo original, a fim de tornar claro que o marco temporal da calamidade é o decreto do Poder Executivo, que pode, inclusive, ser revogado antes de 31 de dezembro de 2020, caso a situação de calamidade pública venha a se encerrar, o que esperamos. Da mesma forma, não merece prosperar a disposição do parágrafo único do artigo 1º, que pretende fazer retroagir os efeitos dessa lei à data de reconhecimento da calamidade pública, 20 de março de 2020.
Algumas medidas pretendidas pelo projeto em contente são impossíveis de retrocederem, como, por exemplo, a exigência de utilização de máscaras, a designação de servidores para a Fundação Procon, as restrições de ocupação no transporte público, a requisição de hotéis e alojamentos para profissionais de saúde, entre outras. Dessa forma, a melhor técnica legislativa pressupõe, a nosso ver, que os dispositivos que permitem a ação retroativa pretendida tenham comandos próprios e específicos para tanto. Sendo assim, somos favoráveis à emenda 126. As emendas 122 e 232 pretendem a supressão do artigo 2º e, quanto a elas, somos totalmente favoráveis. O Poder Executivo já possui autonomia para remanejar recursos, obedecendo à Lei Orçamentária Anual, que preconiza que, dentro de um mesmo órgão e um mesmo programa, o Executivo pode remanejar até 10% dos recursos. Outros remanejamentos de recursos orçamentários pelo Poder Executivo são, via de regra, vedados pelo artigo 176, inciso 6º, da Constituição Estadual, admitindo-se tal prática somente em casos excepcionais e desde que haja prévia autorização legislativa. Destarte, é certo que não basta apenas a comunicação à Assembleia Legislativa. Ainda que se alegue que as necessidades orçamentárias decorrentes da pandemia configurariam um estado permanentemente excepcional, cumpre observar que o dispositivo que autoriza o referido remanejamento não impõe qualquer limite objetivo às operações, equivalendo a dizer que, caso aprovado o projeto com a redação original do artigo aludido, estar-se-ia concedendo poderes ilimitados ao Executivo para alterar o plano orçamentário. Observe-se, ademais, que não há absolutamente nenhuma estimativa sobre o qual seria o montante a ser remanejado a exclusivo critério do Poder Executivo. Dessa forma, a manutenção desse dispositivo no projeto de lei representaria grave risco ao plano orçamentário previamente aprovado por esta Casa Legislativa. Portanto, somos favoráveis às emendas 122 e 232. A emenda 123 confere nova redação ao artigo 3º, que versa sobre a suspensão dos efeitos da inscrição da pessoa física ou jurídica no cadastro informativo dos créditos não quitados, o CADIM. Ocorre que as dificuldades econômico-financeiras causadas pela pandemia passaram a ocorrer somente a partir de meados dos meses de março de 2020. O dispositivo no artigo 3º do projeto de lei em análise não almejou socorrer as pessoas cujos créditos venceram antes do período de pandemia, sendo que, para tais casos, não se mostra adequada a suspensão da inscrição ou dos efeitos dela no CADIM. O benefício temporário previsto na propositura deve ser estendido apenas àqueles cujas dívidas não forem adimplidas em razão da superveniência da pandemia. Somos favoráveis à emenda 123. A emenda 124 pretende suprimir o artigo 4º da presente propositura, que determina a administração que adote todos os instrumentos previstos na legislação para preservar os empregos de empregados de empresas privadas contratadas pelo poder público. Ocorre que o dispositivo é absolutamente inócuo, pois os instrumentos previstos na legislação em regência já estão previstos em lei federal e, portanto, não precisam de ratificação por meio de lei estadual para produzirem seus devidos e regulares efeitos. A possibilidade de alteração dos contratos administrativos para reequilíbrio econômico-financeiro ou as situações em que se exige pagamento de indenizações pela parte contratante já estão devidamente previstas em lei, especialmente nos artigos 65 e seguintes da Lei de Licitações, Lei Federal número 8666 de 1993. Melhor sorte não resta ao parágrafo 1º do citado artigo, que aponta para as medidas de redução de custos com aquelas previstas no Programa de Manutenção de Emprego e Renda estabelecidos pelo governo federal. Tais medidas já estão à disposição das empresas privadas, não necessitando de ratificação por legislação estadual. Assim, somos favoráveis à emenda 124. As emendas 79 e 86
aprimoram a redação dada ao dispositivo que permite atendimento médico por telemedicina, previsto no artigo 6º da propositura. Por entendermos que a telemedicina é extremamente benéfica à sociedade e de relevância ímpar ao enfrentamento da pandemia, acatamos as emendas 79 e 86. A emenda 125 pretende inserir novo parágrafo no artigo 9º do projeto de lei que versa sobre a requisição administrativa de espaços em hotéis ou alojamentos similares para hospedagem de profissionais de saúde do Estado que atuam no combate à pandemia do novo coronavírus. A chamada requisição administrativa, prevista no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, estabelece a possibilidade de autoridade competente, em casos de iminente perigo público, usar de propriedade particular, assegurando indenização posterior ao proprietário. A Lei Federal número 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, prevê, em seu artigo 3º, inciso 7º, legitimidade às autoridades para efetuar a requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, assegurada a indenização posterior e justa. Assim, o parágrafo ora sugerido busca evitar os excessos na aplicação desse importante instituto jurídico constitucional, motivo pelo qual somos favoráveis à emenda 125. As emendas 57 e 141 dão nova redação ao artigo 10 da propositura para que a administração pública seja autorizada a receber doações também de kits diagnóstico de Covid-19 e de cápsulas de ventilação não invasiva, além dos demais equipamentos de enfrentamento à pandemia, cabendo à administração a redistribuição dos itens recebidos aos órgãos diretamente envolvidos no combate à pandemia. Por ser uma excelente medida de enfrentamento à pandemia sanitária e por não vislumbrarmos óbices de caráter técnico, somos favoráveis às emendas 57 e 141. A emenda 130 objetiva dar nova redação ao artigo 12. Referido dispositivo visa garantir incentivo fiscal às empresas que importam ou produzem EPIs ou respiradores e ventiladores pulmonares, restringindo, no entanto, o benefício apenas às empresas que alteraram seu contrato social para passar a produzir tais produtos e, por conseguinte, desconsiderando todas as demais empresas que se dedicam diuturnamente ao enfrentamento da pandemia e que estão sendo tão importantes no combate ao novo coronavírus. Além disso, a redação original do dispositivo que se pretende emendar privilegia alguns produtos da cadeia produtiva envolvida no combate à pandemia, relegando ao esquecimento a produção de outros produtos importantes, tais como os testes rápidos, os kits diagnósticos de Covid-19, as válvulas respiratórias, os monitores, entre outros. Sendo assim, entendemos ser perentória a aprovação da emenda 130. A emenda 129 pretende estipular prazo máximo para o termo genérico temporário e, dessa forma, explicitar que a suspensão dos procedimentos de cobrança de dívidas tributárias é válida enquanto perdurar a vigência da referida norma. Assim, pretende-se conciliar o período temporal das normas, garantindo retorno de receita ao Estado quando for encerrado o estado de calamidade. Por isso, somos favoráveis à emenda 129. A emenda 193 insere parágrafo no artigo 15 do projeto de lei para assegurar que o auxílio será custeado preferencialmente com recursos provenientes da conta única específica criada pela Resolução 922 de 2020 da Assembleia Legislativa, destinada a programas e ações visando o enfrentamento e mitigação dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. Entendemos que tal dispositivo é de fundamental importância, pois assegura a fonte de custeio a um benefício pecuniário que o projeto de lei pretendia instituir sem, todavia, definir ou apontar os recursos necessários. Sendo assim, somos favoráveis à emenda 193. A emenda 128 insere parágrafo único ao comando contido no artigo 18,
objetivando que seja garantida a publicidade da referida requisição de servidores, bem como assegurando que não haja pagamento de nenhuma gratificação extra pelo exercício de tal função. Dito isso, apoiamos a aprovação da emenda 128. Por fim, quanto às demais emendas que pretendem inserir novos dispositivos e ou programas e ou ações à presente propositura, entendemos que só merecem prosperar as emendas 5 e 69, que pretendem inserir artigo determinando a suspensão dos prazos de validade dos editais de concursos públicos realizados pela administração pública direta e indireta, referente a processos já homologados em fase de convocação dos aprovados, enquanto perdurar o isolamento social e a quarentena. Entendemos que tal medida encontra amparo na Lei Complementar 173 de 2020, especificamente no artigo 10 daquela norma, bem como se mostra medida de boa gestão administrativa e de economicidade, uma vez que, em sendo necessária a contratação de novos servidores, situações restritas já previstas na referida Lei Complementar Federal, o gestor já contará com candidatos aptos a assumir o cargo, sendo-lhe desnecessário refazer todo o certame. Ademais, a medida resguarda os direitos dos aprovados concursos vigentes, sem, contudo, vincular sua contratação pelo poder público. Pelo exposto, somos favoráveis às emendas 5 e 69. Finalmente, com relação aos demais artigos, quais sejam artigo 5º, 7º, 8º, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, não vislumbramos necessidade de aperfeiçoamento, já que a redação dada pelos autores da propositura está adequada às finalidades almejadas, motivo pelo qual rejeitamos as emendas referentes a tais dispositivos. Por tudo quanto exposto, proferimos voto em separado favorável ao projeto de lei 350/2020, favorável às emendas números 5, 57, 69, 79, 86, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 141, 193, 232 e contrário às demais emendas. Sala das Sessões, 9 de junho de 2020, Ricardo Melão e Reniose Kukia.